Como você se divide na organização do lar? Como é a rotina de cardápio? Você sempre foi organizado assim? Conta sobre seu plano de leitura bíblica. Essas foram algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram e eu resolvi responder algumas delas aqui com vocês. Vem comigo. Bom, eu resolvi abrir uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, né, pra saber quais eram as dúvidas que as pessoas tinham sobre mim, sobre a minha rotina, enfim. E aí eu achei as perguntas muito interessantes e foram, assim, perguntas que eu já meio que esperava, né? Muito relacionado àquilo que eu mostro realmente nas minhas redes sociais. Então, eu achei as perguntas bem interessantes e resolvi debater um pouquinho mais delas aqui no YouTube. Então, a primeira pergunta: como vocês se dividem na organização do lar? Na organização, a gente mantém o lar organizado, né? Os dois, graças a Deus. Nem eu nem Emerson somos bagunceiros, assim. A gente consegue manter o lar organizado. Quem cuida da casa sou eu, né? Quem faz a faxina, a limpeza e tal, sou eu. Por quê? Primeiro porque eu gosto, eu amo cuidar da minha casa, gente, eu amo mesmo, assim, eu acho muito prazeroso, eu realmente gosto, sabe, de cuidar do lar, eu vejo muita graça nisso. E também porque Emerson sai de casa muito cedo e retorna muito tarde, ele sai de casa às 6 da manhã e volta às 7 da noite. Não daria pra ele, pelo menos nos dias de semana, né, pra manter essa arrumação, digamos assim, né. Mas aos fins de semana, ele também gosta de cuidar da casa, né, de aspirar, de principalmente cozinhar. Meu esposo gosta muito de cozinhar, então aos finais de semana nós mantemos essa divisão mais ou menos assim, sabe? Durante a semana sou mais eu, porque minha rotina é mais flexível e tal, e aos finais de semana ele fica muito com essa parte assim da cozinha, sabe? Digamos assim. Como é a rotina de cardápio, almoço, jantar? Essa é uma coisa que eu ainda preciso me organizar mais, porque assim, nem todos os dias eu almoço em casa, né? Parte do meu trabalho é na casa da minha mãe, que é a produção, né, da confeitaria. Então tem alguns dias da semana que eu vou pra lá. Os dias que eu estou em casa, eu não me planejo muito, sabe? Eu confesso pra vocês que eu não faço muito essa organização do que é que eu vou almoçar na semana, porque vai depender muito de quais dias eu irei pra casa da minha mãe e quando eu vou, eu almoço lá. Mas eu sempre busco, assim, um feijão, né, que vai ser o feijão da semana. No dia que eu tô em casa, eu tiro uma carne do congelador, por exemplo. E aí, eu chego na hora do almoço, eu faço mais basicamente isso. Feijão, arroz, carne e uma salada que eu faço também na hora. O arroz eu faço na hora, o feijão geralmente é o feijão da semana. E a carne que eu tirei naquele dia do congelador, certo? De manhã, assim, eu tiro uma carne. Por exemplo, hoje eu fiz isso. De manhã eu tirei uma carne e tal. Na hora eu só faço passar. É basicamente isso. E na hora do jantar é a hora que eu gosto de fazer umas coisas mais diferentes, digamos assim. E aí também vai depender, porque depende da carne que tem no congelador, depende daquilo, né, que eu tô a fim de comer e tal. Eu realmente não me planejo muito quanto a isso. Mas assim, no dia, o que der na cabeça, assim, eu vou e faço, sabe? Realmente é uma coisa que eu não faço, não planejo. Eu preciso melhorar isso, eu entendo, porque eu gosto muito, né, de me planejar, de organizar. E se eu me planejasse, me organizasse também quanto a isso, tipo, ao que eu tenho no congelador, as carnes que tem aqui durante essa semana, que eu posso ir fazendo, né, de jantar e de almoço, eu acho que me economizaria muito de energia, sabe? De não ficar demandando, assim, muito do que pensar, do que é que eu tenho que fazer. Mas é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas basicamente é isso. O que der assim na cabeça eu vou e faço. Você sempre foi organizada assim? Se não, como se aperfeiçoou nisso? Não, eu nem sempre fui organizada assim. Até o iníciozinho da minha adolescência, digamos assim, eu não era muito organizada não. Sabe, eu era bem assim, relaxada quanto a isso. Então, o que mudou em mim? Quando eu fui crescendo, né, assim, fui entrando aí na fase da adolescência já, partindo pra fase adulta, digamos assim, sabe, esse período assim, eu fui gostando de ter as minhas coisas organizadas. Eu percebi que um ambiente organizado me fazia bem, me deixava melhor. E aí, nesse meio tempo aí também, eu fui morar um tempo sozinha, em Salvador. E quando eu fui morar sozinha, eu acho que foi que quando mudou mais ainda, sabe? Já tava nesse processo de mudança, mas o morar sozinha foi que realmente me fez mudar mais ainda. Porque pra manter tudo organizado, dependia 100% de mim. Então eu sempre mantinha, né, minhas coisas no apartamento que eu morava, tudo muito bem organizado. Tinha um dia de fazer a faxina, tinha um dia de cozinhar ali, o que seria, né, mais ou menos da semana também. Mas foi o que me ajudou mais, assim, a me manter organizada. E como foi que eu me aperfeiçoei nisso, né? Foi justamente isso, entender que um ambiente organizado me ajudava. E eu comecei a me planejar quanto a essa organização. O que é que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Tem um dia que eu não faço nada, né? Assim, um dia de realmente não quero fazer nada. Então, eu sempre tiro um dia, assim, mais do descanso físico, sabe? Mesmo. E eu fui me aperfeiçoando nisso, né? De realmente me planejar e me organizar quanto a isso, para ter sempre esse ambiente organizado, que me faz bem, mas que não me demanda muita energia de uma só vez. Hoje, como é que eu faço mais ou menos isso, né? Hoje eu divido
2 turnos da minha semana pra fazer uma limpeza mais pesada na casa. Hoje é segunda-feira, por exemplo, o dia que eu tô gravando esse vídeo, e hoje foi dia de fazer uma faxina mais no andar de cima. Amanhã eu já vou separar metade do meu turno pra fazer uma faxina aqui no andar de baixo. Nos outros dias eu vou só manter essa faxina mais pesada que eu fiz, entendeu? De quarta até domingo, no caso. E eu vou me organizando mais ou menos nisso. E tentando sempre deixar tudo bem organizado. Assim, o máximo. Tirou uma coisa do lugar, volta lá de novo. Tem prato sujo na pia, correr o máximo pra não deixar lá acumular, sabe? Coisas que vão me ajudando realmente a me aperfeiçoando nisso. E que hoje, assim, eu gosto muito da rotina que eu tenho de organização, de limpeza, enfim. E é uma coisa que me faz bem de verdade, assim, ter uma rotina mais ou menos organizada, planejada, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais metódica quanto a isso, porque me ajuda a ser mais funcional, é algo que funciona pra mim. Conta sobre seu plano de leitura bíblica. E aí tem outra aqui que também posso elencar, que faz, conta como você faz sua devocional. Inclusive foi a mesma pessoa, não sei. Como é que hoje eu faço minha devocional, né? Esse plano de leitura bíblica é porque eu tô lendo a Bíblia em um ano. Eu já mostrei isso um pouquinho lá também no meu Instagram. E minha Bíblia tá até aqui. Eu sigo um plano que tá na minha própria Bíblia. É um plano que tem aqui no final, vou tentar mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver daí. É um plano de leitura bíblica anual. E aí, na minha Bíblia, tem 2 planos. Tem tanto o plano sequencial, né? Você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse na sequência. Mas o que eu tô fazendo é o de ordem cronológica. E aí, minha devocional, já elencando, né, os 2 temas. Eu começo com uma oração, depois eu parto para leitura da Bíblia. E eu leio, né, o que tá ali do dia para eu ler dessa leitura bíblica anual. E nessa leitura, às vezes eu deixo o meu notebook perto, porque é uma leitura que eu quero realmente entender mais da Bíblia, sabe? Entender o que se passava na época, entender mais do contexto e tal. Então não é só, assim, ler por ler, mas é ler e entender e estudar realmente a Bíblia. Então parte do meu devocional é voltada para isso, sabe? Para o estudo real da Bíblia, para entender o que é que Deus quer realmente passar através daquela mensagem, sabe? E isso envolve, tipo assim, muitos estudos, né? É uma coisa assim que às vezes minha cabeça fica fervendo, porque você tem que estudar mais. Eu percebo que eu tenho que estudar mais, sabe? São muitas informações, você tem que saber filtrar aquilo que você procura. Então, eu vejo vídeo no YouTube, eu vejo pessoas também no Instagram, né, que ajudam bastante isso. Tem um canal no Telegram que também ajuda bastante. E vai me ajudando nesse estudo que eu venho fazendo. E a minha outra parte do devocional tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Glorify. O Glorify todo dia, né? Tem uma devocional do dia. E eu gosto bastante, porque ele tem lá um versículo e depois ele discorre sobre esse versículo, né? A devocional que ele faz lá, que também é uma outra parte do meu devocional que eu separo também. E aí, no final, eu gosto de botar um louvor e terminar também com uma oração, certo? Então, são 2 orações, né? De início e de fim. Eu gosto também de sempre colocar um louvor e dividir essa leitura bíblica. Tanto a leitura bíblica anual que eu venho fazendo, quanto de devocional que eu acho nesse aplicativo. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo para vocês baixarem, caso vocês queiram. Pretendem ter filhos? Sim, gente, pretendemos ter filhos. Eu e a minha esposa estamos casados há 1 ano e alguns meses. Vamos fazer 2 anos de casados. Agora, em novembro de 2024, nós pretendemos ter filhos. Mas a gente ainda não se planeja quanto a isso, sabe? Não é algo que nós temos algum tipo de pressa ou de pretensão de ter agora. Mas nós confiamos em Deus, né? Acho que há tempo para tudo e nós confiamos realmente em Deus. Então, no tempo de Deus, tudo é perfeito. Mas nós pretendemos sim, nós queremos sim ter filhos. Mili, como posso desenvolver o hábito da leitura? Eu amo esse tema de hábito, sabia? É algo que eu venho estudando bastante. E o da leitura, enfim, pra mim também foi um hábito que eu passei a desenvolver mais, porque era algo que eu queria ter mais ativo na minha rotina também. E começou, assim, lendo. No início foi muito difícil, porque eu não tinha concentração necessária, tudo me distraía. Um passarinho passou ali fora, me distraía, eu não conseguia me concentrar. Eu acho que muito por conta da rotina que eu vinha tendo, né? De estar muito sempre no celular e de ter sempre a mente sendo ativada, sabe? Sempre estimulada o tempo inteiro. Eu acho que isso de alguma forma me prejudicou no sentido de concentração. E aí, quando eu fui querer desenvolver o hábito da leitura, que eu percebi que, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo me concentrar nem durante 5 minutos. E aí foi que eu me forcei mais ainda, todos os dias a ler, nem que fosse assim, uma página, sabe? E aí, o que é que me ajudou a desenvolver esse hábito? É separar 1 hora do dia, um espaço para fazer isso e realmente tirar de perto as minhas distrações. O que é que eu fazia que me ajudava? Eu deixava o celular me gravando.
eu não via se estava chegando notificação, eu não via se estava vibrando, alguma coisa eu realmente não sentia. Eu deixava lá ele me filmando. E aí isso me ajudava, porque se chegasse notificação eu não via, não me distraía. Eu separava um ambiente calmo e tranquilo para fazer aquilo. No início eu colocava muito ruído marrom. Pesquisa no YouTube que vocês vão achar, ruído marrom. É algo que se você colocar também no fone de ouvido, eu achei estranho no início. Mas depois realmente ajuda na concentração, no foco e tal. Eu li algumas coisas sobre isso e realmente no início me ajudou. Hoje eu já não uso mais, não preciso mais. Mas no início eu usava muito esse ruído. E fazia isso, separava uma hora todo dia. No início era sempre às 5 horas da tarde, eu sentava para ler, nem que fosse só 5 minutos. E aí, com o tempo, isso foi aumentando. Mas, assim, ter naquilo na minha mente, sabe, já fixo, assim, agora é a hora da leitura, naquele lugar, durante tanto tempo. E com o passar dos dias, esse tempo foi aumentando. Eu comecei realmente com 5 minutos. E era angustiante pra mim, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia me concentrar. Mas aí com o tempo foi aumentando e hoje eu consigo, assim, ficar vários minutos lendo, assim, graças a Deus. Hoje eu consigo tirar, pelo menos por dia, eu tento tirar pelo menos 40 minutos, sabe, de leitura. Nem que seja 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, mas pelo menos 40 minutos de leitura no meu dia tem que ter. Ou 40 minutos seguidos, mas é mais difícil isso, por conta, né, da rotina e tudo mais. Mas enfim, gente, é isso. Foram essas as perguntas que eu separei. Eu acho que deu pra gente bater meio um papo aí, pra vocês entenderem mais ou menos sobre mim, entenderem mais ou menos sobre minha rotina. E eu vou continuar mostrando, né, mais sobre isso, sobre essa rotina lá no meu Instagram, então me acompanhem nas redes sociais. Não se esqueça de curtir esse vídeo, coloquem nos comentários se você gostou, se você quer ter mais vídeos também como esse. É a primeira vez que eu faço, né, vídeo nesse formato, mas eu acho que é interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, né, para vocês também se inspirarem em alguma coisa que vocês queiram ter também na vida de vocês, hábitos que vocês queiram adotar. E é isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que mais pessoas, né, possam também assistir, quem sabe de alguma forma também serem inspiradas ou confrontadas com aquilo que eu falei aqui. E é isso, gente, tchau e até o próximo vídeo.